Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 17. Para se edificar uma casa, é preciso saber o que está dentro e o que fica de fora. Parece isto muito claro, óbvio, para quem focaliza a sua visão em uma casa material construída de tijolo, cimento, concreto e ferro, madeira, janelas, etc. Mas quando entendemos que Deus está querendo edificar uma casa espiritual, aí já parece que as coisas não ficam tão claras na mente dos irmãos. Porque eu pergunto, o que tem a ver o ímpio com o justo? Que sociedade pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão do crente com o incrédulo? É o que a Bíblia nos ensina, de forma que nós devemos estar bem atentos e focalizar este aspecto para sabermos que a obra de Deus, é santa. Precisa ser limpa a área desde o início para começo da edificação. A edificação é construir uma casa sobre a rocha. A casa precisa estar bem firmada na rocha para saber o que pertence à casa e o que não. Porque quando alguém está edificando uma casa, há muitos andaimes de madeira, de taipá, escoras, algumas outras coisas assim que são acessórias, mas não fazem parte da casa. A obra de Deus em nossos dias tem muitas muletas. A organização é uma muleta. Algumas pessoas acham que é coisa muito boa, todas as formalidades de registros e atas e organizações, estatutos e preceitos da denominação, aspectos assim de organização e estruturação de conjuntos disso, associação e juntas disso, e comissão e grupos disso, e todas estas organizações. Muitos acham que isso tem valor para Deus, mas a verdade é que isto tudo é muleta. É como se fosse um andaime em uma casa, como se fosse a madeira de laje, as escoras, e fosse todo o material que se usa para ajudar como acessório, mas que não fica na casa depois dela estar pronta. Há necessidade de sabermos o que é importante na casa de Deus. Muitas pessoas não atentam para este aspecto, porque na casa de Deus o importante é o que permanece pela eternidade, que são as pessoas, as organizações, as reuniões, o som, a aparelhagem, os bancos, a mobília, a pintura da casa, os enfeites, o salão, a beleza do salão, a arquitetura do templo. Tudo isto é muleta, não tem valor para Deus, não permanece na casa espiritual. A casa de Deus é essencialmente espiritual, onde Deus quer habitar em espírito. No exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento, estas coisas aconteciam mais ou menos da seguinte maneira: o povo era o povo de Israel, um povo santo, separado, escolhido por Deus para ser um povo sacerdotal, segundo o Êxodo 19, versículo 6. Um povo separado para ser um povo de sacerdotes, um povo que exercesse o sacerdócio perante o Senhor a favor de todas as nações. Este povo tinha que ser santo, tinha que ser separado. Desta forma, não podia ter mistura com outros povos. Josué entendeu isto. Deus falou a ele de muitas maneiras, nas experiências que ele passou ao lado de Moisés, o seu mestre, nas revelações específicas que ele teve e, por fim, nas circunstâncias, porque ainda que o coração dele fosse mole, e era
porque isto aconteceu. No caso dos gibeonitas, vieram aqueles estranhos e enganaram Israel, principalmente Josué e os líderes, os anciãos. Enganados, eles se deixaram levar pela argumentação dos gibeonitas e fizeram uma aliança com eles sem pedir orientação a Deus. Veja você que coisa terrível, mas que na hora pareceu algo muito simples, muito natural, muito espontâneo, um gesto até humanitário, fazer aliança com um povo pobre, com um povo de longe. Não pareceu grave aos olhos de Josué e dos anciãos que estavam ao seu lado, mas aos olhos de Deus isto era grave. Não era para eles fazerem aliança com povo nenhum, isto era ordem explícita de Deus. Hoje isto funciona para nós da seguinte maneira: não é para nós fazermos qualquer aliança com o mundo, qualquer aliança com política, qualquer aliança com poder econômico, não aceitar favores do Estado, não aceitar favores de governo, porque o mundo não dá nada de graça. Todo favor tem um preço, tem a contrapartida. Ninguém dá nada de graça neste mundo, o mundo não dá nada de graça. Por isto, Abraão não aceitou 1 centavo sequer do rei de Sodoma. Jesus não aceitou nada que Satanás lhe ofereceu. A ordem de Deus para o povo de Israel era para não aceitar nada de graça que fosse oferecido. E as circunstâncias, então, que Deus dirigia, confirmaram para Josué que assim haveria de ser. Não haveria de haver tolerância nenhuma para com nenhum povo à volta. Mas, ainda que eles soubessem disto, o coração deles estaria mais propenso a se amolecer e fazer alianças e acordos com aqueles povos vizinhos. Mas aí foi Deus que fez as circunstâncias acontecerem para que os próprios povos vizinhos não fizessem aliança com Israel, e foi o que de fato aconteceu. Todos eles, um por um, se levantaram para guerrear contra Israel. Todos eles, um por um, se juntaram, formaram alianças de adversários para combater Israel. E assim nos diz a Bíblia, que nenhum deles fez paz com Israel a não ser Gibeon, mas todos os demais declararam guerra, a começar de Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, o Amaleque. Moabe agiu de outra maneira, mas também não fez aliança, não fez paz e não quis nenhum acordo com Israel. E todos os outros também, os midianitas e todos os povos cananitas, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus e todos os mais, não houve acordo, não houve aliança. Todos eles não confiaram em Israel e declararam guerra ao povo de Deus, que foi a sorte do povo de Deus, porque se não tivessem declarado guerra, seria um laço e armadilha. Mas uma vez que haviam declarado guerra, foi assim que Deus lhes deu vitória e eles conseguiram vencer todos aqueles reis, não tendo compromisso mais com ninguém, e assim tomaram posse legitimamente daquela terra que havia sido prometida e agora dada por Deus ao seu povo. Deus nos quer um povo santo. Santo quer dizer separado, um povo consagrado a Deus, um povo separado do mundo. Não tem que haver entre nós qualquer tolerância para com o mundo, qualquer complacência para as organizações do mundo. Nós não podemos, em nome do Senhor, aceitar qualquer oferecimento do mundo, aceitar qualquer aliança com os poderes humanos. Nós devemos pagar tudo o que tivermos que pagar. Nós devemos comprar por dinheiro e não receber de graça nem terreno, nem prédio, nem construção, nem nada. O povo de Deus é santo, é separado para Deus e somente de Deus deveria receber aquilo que precisa. Seria muito bom a gente nem receber ofertas daqueles que não são de Deus.
O privilégio de ofertar, de dar o dízimo, é daqueles que também são de Deus e do povo de Deus. Esta é a orientação que Deus nos dá. A obra precisa ser santa. O material da obra precisa ser santo. Pedras vivas, como em 1 de Pedro 2,5. Pedras vivas. É assim que o Senhor quer para nós, um povo totalmente consagrado a Deus e sem nada a ver com o mundo que está à nossa volta. Em 1 Samuel, no capítulo 7, nós vemos o discernimento que teve o profeta Samuel a respeito daquela situação. A edificação de um povo estava mal, estava comprometida, o povo estava angustiado, arrasado pela opressão dos filisteus, o povo estava desarticulado, o povo estava desorganizado, sem liderança, sem autoridade, sem santidade, sem consagração. O povo estava em pecado contra Deus e Deus mandou manifestação da sua ira. Por causa disso, o povo chorou, clamou e dirigia ao Senhor lamentações. Aí Samuel agiu e disse para o povo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai agora dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E serviram só ao Senhor. Tito 2,14, Deus quer um povo exclusivamente seu, que seja zeloso de boas obras. A família de Deus, o povo de Deus, a casa espiritual de Deus que devemos construir, edificar em nome do Senhor, deve ser um povo exclusivamente do Senhor. Nós temos outro exemplo na Bíblia que é Neemias. Em todo o livro de Neemias, o discernimento fica muito claro com respeito aos vizinhos, aos outros povos que queriam ajudar, mas o povo de Deus não precisa de ajuda. Do mundo não. Nenhuma ajuda não precisa. Nós precisamos de Deus e da participação de cada um que é do povo de Deus. E Neemias foi muito duro. Nós, povo de Deus, é que vamos edificar. Vocês não têm nenhuma participação nisto. E Esdras também. E Zorobabel também. Os servos que Deus escolheu para fazer retornar o povo do cativeiro e reconstruir, reedificar aquela cidade, os muros da cidade. Todos eles tiveram discernimento que estranho não pode participar da edificação do povo de Deus. A edificação de uma casa para o Senhor é santa e somente mãos santas podem trabalhar. Somente material santo, pedras vivas que são consagrados a Deus podem participar. De forma que é bom a gente entender isto. O que não é de Deus não pode entrar na construção desta casa espiritual para Deus. É uma casa muito santa, é um povo puro e exclusivo do Senhor. Só assim pode ser um povo verdadeiramente sacerdotal e só assim Deus pode habitar nesta casa em espírito. Caso contrário, não vai deixar de ser mera religião e aí Deus não está nisso.